O retrato que temos da igreja no passado é de flash departamental. Nesse modelo, na maioria das vezes, as pessoas serviam em cargos e funções não designadas por Deus e, como consequência, não conseguiam produzir frutos, gerando frustração consigo mesma, com Deus e com a igreja. A geração atual tem pintado um quadro totalmente ministerial para a igreja. Os membros servem com base nos dons que receberam de Jesus Cristo, o que promove uma saudável metamorfose na comunidade, visando o cumprimento da missão, evangelizando e discipulando. Essa é a ordem. A ruptura com a mentalidade departamental é necessária, urgente e desafiadora. É tempo de engajamento, de renúncia, de sermos a igreja que está no coração de Deus. Onde você irá colocar sua paixão e energia? A paz do Senhor a todos, animados? Nós vamos ouvir agora o nosso pastor Fabiano. O pastor Fabiano, ele é bacharel em teologia pela Faculdade Unidas do Espírito Santo, é pós-graduado em plantação e revitalização de igrejas, e ele também é o nosso líder do Ministério de Proclamação Regional, e tem sido bênção para a vida dos pastores, das igrejas, e é pastor aqui também da IAP de Santo Amaro, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Fabiano. Vamos fazer uma oração por ele, agradecendo ao Senhor. Pode ir mais para cá, pastor, para nós orarmos ao Senhor. Estenda as suas mãos. Vamos pedir que o Senhor Deus use mais uma vez a sua vida para nos orientar e também para colocar a nossa mente entrelaçada com a mente de Deus em relação a tudo aquilo que Deus tem para fazer em cada IAP local e através das nossas vidas. Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós louvamos o Teu santo nome, Te glorificamos por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia e por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e ainda fará através da vida do Teu servo e também do Teu povo que está aqui. Nos ensina os Teus caminhos, Senhor. Abra a nossa mente, nos provoca, Senhor Deus, a ouvir a Tua palavra, a Tua vontade, nos engajarmos com ela, para que o Teu nome seja anunciado e notório entre todas as nações, que o nosso coração seja inflamado e a Tua graça poderosa possa atuar em nossa vida, nos conduzindo pelo sopro do Espírito a fazermos a Tua obra no poder do Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo. Amém e glórias ao Senhor. Ver aqui os meninos. Isso. Agora sim. Bom dia, gente. Paz do Senhor. Por favor, podem se assentar. Vou dedicar um tempo aqui, antes de começar, primeiro para agradecer a Deus. Não sei se é sabido de todos, talvez quem leu o livro Metamorfose vai relembrar. Eu, há um ano atrás, após a conferência do ano passado, assim que termina a conferência, no domingo, no dia seguinte, a minha retina amanhece descolada, rasgada. E foram praticamente 7 meses do ano passado, onde fiz 4 cirurgias. Eu me recordo que no meio dessas cirurgias, depois de 2, 3 cirurgias, a gente recebeu aqui a proposta de realizar uma conferência, que é essa que está ocorrendo. E aí eu reuni a equipe e falei, gente,
eu não sei, eu não estou tão legal assim para poder, talvez, conduzi-los nesse processo todo. E eles me animaram, me estimularam. Deus, Ele, no seu tempo, foi me tratando, foi me restabelecendo. E graças a Deus, graças à minha esposa Daniele, graças à minha filha Heloísa, graças ao meu filho Davi, graças à igreja de Santo Amaro, eu estou aqui hoje, né? Graças à minha equipe do Ministério de Proclamação. E em alguns momentos, eu me recordo que ontem, quando eu peguei essa camisa, lá no meu quarto, eu confesso que eu até me emocionei. Porque alguns meses atrás eu imaginava que talvez eu não estaria aqui, talvez não estaria enxergando, mas Deus é fiel nas suas promessas, e eu estou aqui por causa das promessas do Senhor. Obrigado a todos vocês que oraram por mim, e estar aqui é um privilégio, o quanto a gente tem sido ministrado desde ontem, e eu espero poder, de alguma forma, contribuir na vida de vocês hoje com esse tema, a igreja ministerial. Eu confesso que para mim não é difícil falar sobre isso, porque é algo que eu já tenho vivido já há alguns anos, mas talvez seja difícil para vocês ouvirem, ou para alguns de vocês ouvirem. O Ministério de Proclamação, quando a gente pensou em fazer essas conferências, nós pensamos o seguinte: nós precisamos trazer pessoas que estão vivendo aquilo que eles ministram. Por exemplo, nós trouxemos ontem aqui o pastor Júnior Mendes, que tem tido uma experiência muito forte com relacionamento, nessa questão com a juventude, tem se aprofundado sobre essa questão das gerações. E ele, como pastor plantador lá do Radiação, tem vivido essa experiência. Assim como o pastor Ricardo Costa, que foi o primeiro que abriu aqui ontem, ele tem trabalhado muito nessa questão da capacitação das lideranças, e lá na igreja de Vinhedo ele faz muito bem isso lá. E daqui a alguns instantes nós iremos ouvir a Juliana. A Juliana, ela tem se dedicado muito a essa área do tema da inclusão. Então, ela vai subir daqui a alguns instantes, ela vai falar de algo que ela tem vivido, né, na vida, na família, e Deus tem usado muito ela. Quem tem acompanhado a sua história tem visto o quanto Deus tem feito e falado: a igreja precisa olhar para os deficientes. Porque, de repente, tem momentos que Deus não quer, Ele não vai querer curar. Mas, de repente, Deus está querendo nos ensinar. E, como disse uma certa vez um escritor, quando a gente olha para uma pessoa deficiente, esse é o nosso próprio retrato da nossa deficiência diante da presença de Cristo. Não sou eu que vou falar sobre isso, mas eu acho importante, até porque eu sou um deficiente visual. Então, a gente tem refletido muito sobre isso, para que vocês vão para as comunidades de vocês, para as igrejas onde vocês congregam, e entendam que tudo o que está sendo falado aqui não é teoria. Ninguém está aqui com teoria. Por mais que a teoria é importante, o conceito é importante, mas são pessoas que estão subindo nesse altar e estão vivendo e têm se esforçado muito para viver aquilo que estão pregando. Então, vocês guardem muito no coração tudo que está sendo falado aqui e que Deus use vocês nas igrejas locais. E o meu tema hoje é a igreja ministerial. Bom, os irmãos de Santo Amaro aqui já me viram ministrar esse conteúdo aqui, este ano especificamente, né? Então, para vocês de Santo Amaro vai ser um upgrade aí, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, porque nós estamos passando por um processo de transição, né? De uma igreja estrutural, uma igreja departamentalizada, para uma igreja voltada para ser uma comunidade ministerial. E a base da minha fala é essa, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7, onde Paulo, ele diz aqui assim, ó, deixa eu só me arrumar aqui com esse, assim,
Ele diz, ora, há diversidade de dons, ou seja, são vários os dons que o próprio Espírito distribui para a igreja. E essas pessoas com seus dons, os dons que elas recebem, naturalmente elas vão servir na igreja local nos ministérios. Então, se Deus, pegando um exemplo aqui, se Deus me deu o dom do ensino, aonde que eu vou servir? Na área do ensino da igreja. Mas, às vezes, aquele que ensina, de repente ele não prega, não é um pregador de púlpito. Nem sempre. A gente precisa saber distinguir isso. Vocês já viram grandes mestres do ensino, mas às vezes não são grandes mensageiros. Então, você vê pessoas que são abençoadas com vários dons, mas elas trabalham em ministérios. Então, essas pessoas, elas atuam na igreja local com base nos seus ministérios, nos dons que receberam. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É muito importante entender que, de repente, o próprio Espírito ele vai distribuir os dons em determinada comunidade, mas em outra comunidade ele distribui outros dons. Você pega o exemplo da igreja de Corinto, que tinha todos os dons, mas você não vê isso claramente na igreja de Éfeso. Tinha irmãos com alguns dons, mas não tinha todos os dons. Então, o próprio Espírito distribui com base na realidade da igreja, daquilo que ele quer engajar a igreja para o cumprimento da missão. Então, esse texto, ele é um dos que nos dá base para entender que a igreja, ela atua no formato ministerial. Agora, eu já, desde 2014, eu tenho me aprofundado muito a esse tema, estudado muito, tomado café com pastores de outras denominações, tenho conversado muito com pastores e líderes, e eu tenho percebido nas nossas conversas algumas resistências a essa mudança. E uma delas, alguns falam assim, olha, eu tenho poucas pessoas para trabalhar, eu não tenho muita gente, e isso acaba virando ali uma espécie de justificativa para criar uma certa resistência a essa mudança de departamento para uma igreja de ministérios. Nesse caso, eu sempre recomendo ao pastor, antes de você começar um processo de discipulado, de filosofia de ministério na igreja, se dedique então ao discipulado, discipula pessoas, cria um projeto de discipulado na igreja local. E você vai formar pessoas, discipulando pessoas com essa mentalidade de uma igreja já ministerial. A gente tem tido a experiência aqui em Santa Amaro, desses novos irmãos que já vêm congregar com a gente e participam da classe de novos membros, então eles já entram aqui congregando com a gente já com essa visão já. Então, a ideia é de formar e capacitar pessoas com essa visão. Mas, infelizmente, alguns acabam criando essa resistência porque entendem que não tem pessoas suficientes. Outras não querem mudar. Não querem mudar porque entendem que da forma que está tudo muito bom e que se tiver que mexer isso vai me desgastar muito, me desgastar emocionalmente, me desgastar fisicamente e isso pode me trazer muitos problemas, eu vou mexer em feridas, então deixa eu ficar aqui. É o famoso líder ou pastor manutenção, Então, deixa aqui. E quando você inicia um processo de revitalização na igreja local, naturalmente você vai mexer com muitas coisas. Porque há necessidade da mudança. E alguns não querem mudar. Outros também, além dessa razão, se colocam numa posição, não, a igreja aqui está aqui crescendo biologicamente, está tudo tranquilo aqui, eu não vou mexer, não, deixa as coisas como estão. Então, não querem mudar. Como se naturalmente a igreja fosse nossa. Então, às vezes a gente comete o equívoco de se colocar numa postura, e aí eu falo como pastor, porque já fiz isso e hoje não faço mais, mas já me coloquei numa posição de que como se ali, com o fato de ser pastor, eu tenho a autoridade de fazer o que eu quiser, e não é assim. A igreja não é minha, a igreja é de Deus, as coisas têm que acontecer do jeito dele. Outra resistência é pessoas que estão frustradas com o modelo departamental. Então, assim,
elas acabaram ficando frustradas com esse modelo departamental, e elas entendem, não, eu não vou entrar essa questão de igreja de ministério, não, eu já estou meio frustrado, eu estou aqui pastoreando, ou estou mesmo liderando por protocolo, porque eu estou aqui mesmo, eu não quero sair da igreja. Então, as coisas estão acontecendo de uma forma frustrada, né? A gente corre o risco de ser um pastor frustrado, um líder frustrado e decepcionado, porque, de repente, você serviu muitos anos em um ministério onde Deus nunca pediu para você estar lá. Mas aí você, com o seu amor, com o seu carinho, se dedicou a esse departamento, mas faltou talvez não, com certeza, uma orientação ministerial, da onde você deveria atuar com base nos dons. Então, pastores e líderes acabam criando uma certa resistência. Não, já fiz tantos planos, tantos projetos para a igreja, estou cansado, não dá mais, já sou pastor, líder, 20 anos, 25 anos, já estou muito tempo na igreja, já vi muitos projetos, e eu estou decepcionado, estou frustrado. E aí quando você fala assim, de ter uma igreja voltada com um olhar ministerial, uma igreja que tem uma filosofia de ministério, naturalmente as pessoas criam resistência, porque isso vai requerer muito trabalho e revitalização da própria vida. Eu poderia citar muitos outros exemplos aqui, mas nas minhas conversas com pastores e líderes, eu tenho tido esse diagnóstico desses 3 itens aqui. Agora, é importante a gente entender que nem sempre o fim é ruim. Nem sempre o fim é ruim. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente tem vários exemplos de situações que foram concluídas um tempo e se iniciou um outro tempo. Nós temos o exemplo da escravidão no Egito, dá-se o encerramento daquela era e inicia então um período da Terra Prometida, um tempo novo, um período de transição, escravidão para a liberdade, para a Terra Prometida. Um outro exemplo é o fim do exílio babilônico e a reconstrução e avivamento. E vocês bem conhecem essa história, que no exílio babilônico, muitos judeus, mesmo depois da libertação, através de Ciro, o povo judeu chegou a dizer, não, estamos bem aqui no exílio, deixa a gente aqui e não queremos ir lá para Jerusalém. Deus levanta homens, mulheres, como Esdras, Neemias, no cumprimento da missão para reerguer, e não foi fácil essa missão. Projeto de reavivamento, ou de trazer um avivamento novamente, isso trouxe muitos desgastes para os líderes daquela época. Mas alguns ali preferiam ainda ficar no exílio, ao invés de irem para Jerusalém, reconstrução do templo. Mas foi o fim de uma era e o início de uma outra. Um outro exemplo é o fim da lei de cerimônias para o tempo da graça, né? Um outro exemplo é a igreja de Jerusalém, onde estavam todos ali, meio que acomodados ali, né? O Espírito desceu sobre a igreja naquele lugar, eles ficaram ali muito tranquilos ali pregando em Jerusalém. Então, o próprio Deus manda uma perseguição, a igreja então, ela se expande para o mundo, pregando o evangelho. Eles eram perseguidos, mas eles corriam da perseguição, mas falavam de Jesus. Então era o fim da era da concentração em Jerusalém para a expansão do evangelho no mundo. Então, quando a gente olha para nós hoje, a gente está num período de fim de uma era departamental. Não quer dizer que tudo que foi feito no passado é ruim, não. Não estou dizendo que tudo que foi feito no passado é ruim. Mas eu vou parafrasear novamente a palavra do Costa aqui ontem. Bem no início, quando ele disse, a gente fez muitas coisas boas que Deus nunca pediu para a gente fazer na igreja. E são boas, mas Deus nunca pediu para a gente fazer. Então, Deus levantou muitos homens e mulheres que deram a contribuição deles. A igreja está sob a nossa responsabilidade hoje. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E nós estamos vivendo esse período de transição
do fim de um modelo departamental na igreja local para o início de uma igreja com processo de discipulado, uma igreja que discipula, uma igreja que sabe o que está acontecendo no seu ambiente, uma igreja que as coisas não são centralizadas no pastor, porque ele é o pastor que tem que fazer tudo. Não, a igreja é desenvolvida em ministérios. Eu não tenho todos os ministérios, mas na igreja onde sou pastor, tem pessoas que têm outros ministérios que executam. Então, esse é o fim. E se você está me ouvindo, não aceitar isso, você vai sofrer. Você vai sofrer. Por isso que eu recomendo você entender esse movimento de Deus na história da Igreja Adventista da Promessa e aceitar aquilo que Deus tem direcionado para nós como comunidade local. A igreja atua com base nos ministérios. Vou pegar aqui alguns exemplos aqui desse modelo departamental. Quando a gente pensa no modelo departamental e olha para o templo, que é o espaço que nós usamos para a celebração, o que normalmente atrai as pessoas para os cultos? A pregação, talvez a música. É uma igreja atracional, ou seja, ela atrai as pessoas até a sua comunidade através da música, de um convite, mas não é uma igreja encarnacional, onde ela encarna o evangelho e ela sai pregando o evangelho, e o seu estilo de vida, seja no trabalho, seja na academia, seja na caminhada, aonde você está, você comunica o evangelho através das suas palavras e ações. Mas nesse modelo departamental, normalmente não há muito a preocupação com o discipulado. Sim, com o ID, mas muitas vezes as pessoas não querem. Aí surgiu uma época aquela frase lá, né? Se você não pode ir, contribua. Ué. Bom, mas você pode ir. Talvez Deus não te chamou para ir para a África. Talvez Deus não te chamou para ir para outro país, mas Deus te chamou para falar do evangelho para o seu vizinho. Mas Deus te chamou e me chamou para falar de Jesus Cristo para o nosso colega de trabalho que por alguma razão está passando por uma circunstância muito difícil na sua vida e Deus está querendo usar você para falar de Jesus, falar dele para essa pessoa. Mas nesse modelo aqui, nós temos o templo, que como referência é a pregação. A gente faz programações, faz eventos para chamar as pessoas. Aí faz aqueles grandes eventos que ocorrem uma vez por ano, né? E as pessoas se preparam, compra aquele terno e paga em 12 vezes, a irmã compra aquele vestido lá e paga em 12 vezes, que só vai terminar de pagar no cartão de crédito no próximo encontro do ano que vem, aí faz outra dívida para mais 12 vezes, né? Isso é que não tem dinheiro à vista, né? E aí faz um evento bonito, tudo bonito. Aí quando você pergunta, cadê as pessoas não cristãs? Uma certa vez, nessas encontros de construção de filosofia de ministério, eu falei o seguinte: a gente tem um hábito muito de comemorar aniversário da igreja local, não é isso? Ok. Vamos fazer um aniversário da igreja local. Bom, não há problema de comemorar. A questão é o seguinte: ao invés de a gente ficar mandando cartinha, convite para as outras igrejas ao redor e convidá-las para fazer parte do culto de aniversário, por que a gente não desafia a própria comunidade local e diz assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vai ser o culto de aniversário da comunidade aqui da igreja, nós vamos presentear a igreja convidando a nossa família, nós vamos presentear a igreja convidando os nossos colegas de trabalho, nós vamos presentear aqui convidando pessoas não cristãs. Por que não fazermos isso? Ao invés de chamar a igreja A, que já tem sua agenda, a igreja B, que já tem outra sua agenda, ao invés de chamar as outras igrejas, desafia a igreja, irmãos. Desafia a igreja para que eles se sintam incomodados, desafiados para chamar os seus amigos. Porque você sabe, e você possivelmente é convidado por outras pessoas do seu trabalho para ir a alguns lugares, algumas festas. E
Eu acho que nós podemos fazer isso, mudar esse cenário. Então vamos chamar pessoas não cristãs, ao invés de fazer um encontro de aniversário, está lá um monte de crente na igreja local. Aí você olha para a igreja, tem lá uma visita, 2 visitas. Eu penso que é o tempo de mudança com relação a esse conceito. Né? Acho que é um tempo de mudança. E esse modelo departamental, ela está muito para isso, né? Vamos convidar as igrejas ao redor, aí a gente enche, pá, encheu. Está bonita, tira uma foto bonita, elegante, uma palavra poderosa, edifica os crentes, mas ninguém como visita na igreja. Ninguém ali que precisava ouvir o evangelho. A equipe de trabalho dessa igreja departamental, ela visa o status. Por quê? Quantas reuniões de conselho teve briga porque irmãos queriam ser líder do departamento? Não, que venha eu vou ser líder da UMAP. Eu vou ser líder da música. Eu vou ser líder da SOFAP. Não, e brigas assim. Por quê? Porque esse é um pensamento de status, porque ser líder nesse modelo, ele dá status, né? Olha, chegou o líder do Ministério Jovem. Dá até para fazer uma vinheta, né? Esse aqui é o líder do Ministério Jovem geral, regional, aí vai diminuindo, local. Acabava sendo uma meio que desqualificação das pessoas. Infelizmente, eu tive essa experiência uma vez, né, mesmo, eu como jovem na igreja que eu congregava, o conselho lá fez lá, qual é a chapa aí era chapa, né? Era chapa. Vamos fazer uma chapa aí. Aí eu apresentei, aí eu fui tinha uma líder que a gente ia fazer parte de uma equipe, aí teve uma outra também, e enfim, eu falei assim, gente, para mim não dá isso aqui. Esse negócio de ficar brigando na igreja por causa de cargo, chapa A, chapa B, né? Chapa do PT, chapa do PSDB, Não, isso aqui na igreja não. Enfim, então, porque muitas vezes as pessoas, elas ficavam, e de repente essas pessoas que queriam estar nesses cargos, elas não tinham o dom e o chamado de Deus para isso, para estar lá. Então, a equipe departamentalizada, ela buscava muito status, ela fazia o papel de manutenção, né? Às vezes fala-se muito sobre o pastor manutenção, né? Mas tem um líder manutenção também. Não, vamos manter aqui, tal, vamos ficar um aninho, depois eu fico mais um aninho, estou bem aqui, as pessoas vão me olhar aqui, vão me respeitar aqui na igreja, porque eu tenho cargo na igreja, né? Então, infelizmente, a gente se deparou muito com isso. Eu estou falando alguma verdade aqui? Gente, como eu interpreto o silêncio de vocês? Obrigado, gente. Vocês terem. Porque senão eu ia pensar, poxa, eu acho que eu estou em outro mundo, cara. Outro mundo. E as pessoas, como que eram vistas essas pessoas na igreja? Serviam no lugar errado. Tinha pessoas que estavam no lugar certo? Tinha. Mas de repente precisava de uma orientação, de uma preparação. Então, serviam no lugar errado. Agora, eu gosto muito dessa frase de Moody, quando ele diz assim, é melhor colocar 10 pessoas para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 pessoas. E normalmente o líder centralizador, ele quer fazer o trabalho de 10 pessoas. Ele quer trocar a lâmpada da igreja, ele quer varrer a igreja, ele quer pegar o microfone. Tem líder que ele começa o culto, ele conduz os louvores, ele prega, ele encerra o culto e dá a bênção apostólica. Ué, mas cadê os demais irmãos da igreja? Moody, ele está falando que é importante envolver outras pessoas na igreja local. Colocá-las para servir com base nos dons. E não tentar fazer e centralizar na figura de um líder. Tudo precisa ser feito na igreja. Eu aprendi, e estou nessa metamorfose de aprendizagem pastoral, sempre aprendendo, mas uma coisa que eu aprendi foi que, a exemplo de Jetro, Moisés muito atarefado, querendo resolver todos os problemas, ele recebe um sábio conselho. Coloca líderes para liderar. Eles resolvem lá.
só chega a você problema que realmente não deu para administrar. E eu confesso que aqui, onde eu sirvo, eu tenho tido um pouco dessa experiência, né? Tido um pouco dessa experiência de pessoas chegarem em mim, pastor, teve tal situação, mas já está resolvido. O líder chegar em mim e falar assim, pastor, está resolvido. É só para o senhor estar ciente. É um modelo bíblico isso. A gente não pode centralizar na figura da missionária, na figura do pastor. Então, quando a gente sai dessa transição de departamento, nós vamos então para a igreja ministerial. O que significa o templo, então? O templo, ele é um momento onde as pessoas se reúnem para celebrar a Deus, mas ao mesmo tempo elas são capacitadas e desafiadas para o cumprimento da missão. Vocês lembram que eu falei um pouquinho ontem aqui no painel sobre a importância do culto, de valorizarmos um pouco mais o nosso culto? O culto é isso. A gente vem com alegria, como diz o Salmo, ou às vezes nem tanta alegria, às vezes a gente vem angustiado, mas a gente recebe uma palavra de Deus. E essa palavra nos anima e nos empolga para o cumprimento da missão. Por quê? Diferente da igreja atracional, nós somos uma comunidade que encarnou o Evangelho. E uma vez o Evangelho em nós, a gente vive isso de uma forma natural no nosso dia a dia, porque o Evangelho está em nós. Nós anunciamos o Evangelho através das nossas palavras, nós anunciamos o Evangelho através das nossas atitudes. Um gesto, nós anunciamos o Evangelho. Então, quando eu falo assim, vamos para o templo, vamos cultuar ao Senhor, é muito importante que todo pastor, líder, entenda isso. Quando eu vou pregar, quando eu vou pregar, eu já penso nisso. A mensagem, ela precisa de alguma forma desafiar aqueles que me ouvem. Precisa desafiar. Que efeito o Evangelho está causando? Quando a gente olha aqui para esse modelo, quando a gente olha para esse modelo ministerial, você vai para a celebração de hoje à noite ou no próximo sábado, entenda isso. Quando o pastor ou líder estiver preparando o seu sermão, mesmo que eu não pregue, mas no final eu vou dar a palavra pastoral, vou finalizar o culto, é muito importante que todos os irmãos entendam que a responsabilidade de anunciar o Evangelho não é apenas do pastor da igreja, dos ordenados da igreja, dos líderes ministeriais da igreja, mas de todos que fazem parte dessa comunidade, são desafiados, inclusive aqueles que podemos dizer os deficientes. Todos precisam anunciar o Evangelho. Todos. Todos. E o culto precisa ser construído nessa perspectiva. A nossa celebração, a comunicação do louvor, as letras do louvor, uma pessoa que entra aqui na nossa celebração, ela precisa entender o que significa o que está sendo cantado. Quando eu prego, uma pessoa nova, uma pessoa não cristã, ela precisa entender o que está sendo anunciado aqui. Eu não preciso elaborar palavras difíceis, eu preciso comunicar o Evangelho, eu preciso falar da palavra da cruz, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus envia as pessoas e nós precisamos entender que esse ambiente, lá onde você está, lá a igreja que você faz parte, as celebrações são momentos de adoração a Deus, onde a gente celebra a Deus com muita alegria, mas ao mesmo tempo é um momento de nós sentirmos desafiados para o cumprimento da missão. Desafiados. O que representa a equipe? Diferente da outra que ficava brigando por cargo, tal, aquela paulada, um para um lado para o outro, e o pastor ficava gastando tempo em reunião para resolver birrinha de irmão, de crente, que ficava brigando, aí termina uma briga, depois tem outra briga, e a gente se desgastava em reunião para apaziguar. O modelo ministerial não é assim. O modelo ministerial, se eu fui chamado para o ensino, eu posso de repente um tempo ser líder desse ministério, mas pode chegar um tempo que não. Mas eu vou continuar servindo nesse ministério porque eu fui chamado para o ensino. Eu não preciso ser líder sempre. Eu só servo. Mas se Deus entendeu que eu vou liderar um tempo, eu vou liderar como um servo, entendendo que isso é temporal, mas eu vou continuar no ministério de ensino porque Deus me chamou para o ministério de ensino. É isso.
Então eu não preciso ficar brigando. E o líder que vai assumir no meu lugar, eu vou dar todo apoio, vou dar toda moral, eu vou ajudá-lo, estou aqui para servi-lo. Então a equipe ministerial é uma equipe em transformação, em constante metamorfose, porque entendemos que estamos sempre aprendendo. O discípulo não fica pronto. Eu estou em constante transformação. Mas eu, como alguém que está nesse processo, também eu tenho pessoas que eu estou também discipulando, estou próximo com elas. E o discipulado, nesse modelo, ele é coletivo. Você pode discipular pessoas coletivamente, como pastor na igreja local, mas eu posso também discipular pessoas ali, ter mais contato com elas, vou estar mais constante com elas. Vamos comer juntos, vamos comer uma pipoca juntos, vamos conversar juntos. E isso faz parte. Ao invés de nós chegarmos à tarde e fazer uma grande programação, é melhor, às vezes, eu gastar um tempo na minha casa, chamar 3, 4 irmãos e discipular eles, conversar um pouco com eles da sua história. Um novo na fé. Vai visitar? Quer fazer programação? Deixa a programação para lá, vai fazer uma visita. Vai tirar uma tarde com um novo. Vai ouvi-lo. Ontem mesmo passou uma pessoa aqui, ela perguntou assim: o que está acontecendo aí? Nós estamos tendo aqui um evento aqui, tal, assim. Aí a Daniela, minha esposa, já falou assim: então faz o seguinte, você pode me passar seu WhatsApp? A moça passou o WhatsApp para ela. Aí a moça falou assim: mas você me liga? Me chama, porque eu estou interessada. Aí a Daniela já tem a missão dela na semana. Ela vai precisar, já falei, você precisa se comunicar com essa moça agora que Deus enviou para nós aqui. É isso. A gente precisa dedicar tempo, irmãos. A gente, eu acredito que às vezes eu sou criticado por falar isso. Mas às vezes a gente gasta tanto tempo com programação. Às vezes precisa. Tem que fazer. É necessário também. Não ignoro isso. Mas a gente já gasta tanto tempo com programação. Ao invés de estar numa programação, eu prefiro estar numa visita, conversando com pessoas, discipulando pessoas, ouvindo suas histórias. Para mim é muito mais importante. Eu já tenho alguns anos que eu assumi a postura que eu não saio para pregar. Eu fico na igreja local, com exceção quando é algo específico. Mas os irmãos aqui de Santa Márcia sabem muito bem que é raro, quando eles não me verem aqui na igreja, ou é uma questão de saúde, ou é aquela rara folga pastoral no domingo, né? Mas eu entendo que eu preciso dedicar tempo no discipulado, na formação de pessoas. Então, o que eu recomendo para vocês, parem para pensar um pouquinho na agenda, quando vocês forem elaborar a agenda de vocês, façam essa pergunta: é bom, mas é necessário fazer isso aqui? Não é melhor, às vezes, a gente... deixa o pastor visitar. Você também vai visitar por outro lado. As irmãs do Ministério Feminino, vai dar atenção às irmãs que estão vindo para a igreja, novas. Vai lá visitar. A líder do Ministério Feminino vai visitar. O líder do Ministério Jovem vai lá visitar o jovem que está vindo para a igreja. Gasta um tempo com ele. Dedica um tempo com ele. Né? Família, Ministério de Casais da igreja, dedica-se aos casais. Eu penso que nós teremos muito mais resultados estando perto, porque a gente se relaciona e conhece as pessoas como elas são. Então, esse é o modelo ministerial. Mas deixo bem claro, às vezes é necessário sim fazermos algumas atividades na igreja, alguma programação na igreja, tá? Mas que ela seja bem menos do que nós temos pessoas na igreja frustradas com isso. Frustradas porque já trabalharam, nunca deu resultado. Mas agora estão descobrindo por que não dava resultado. A igreja, os ministérios estão comprometidos, estão muito comprometidos, porque entenderam a visão de Deus para a igreja local. Eles analisaram o que entenderam e escutaram a voz de Deus. A igreja, ela precisa ouvir a voz de Deus. Diante de várias vozes que vão sussurrando no nosso ouvido hoje, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, do dono da igreja. Precisa ouvir Deus, ouvir. Nós pastores precisamos ouvir mais Deus. Às vezes a gente passa muito tempo assistindo mensagens na internet, em muitas outras coisas,
e a gente não dedica um tempo de oração, de devocional, de ler as Escrituras e entender Deus. Esse tempo agora é eu e o Senhor, é o nosso encontro. O que o Senhor quer falar comigo? Eu preciso ouvir a tua voz. Não quero pegar essa palavra para pregar para a igreja. É para mim, Senhor, é para mim. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Com exceção de sábado e domingo, que é uma dinâmica mais corrida, mas todos os dias eu tenho meu encontro com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sou responsável pela igreja, oro pelas ovelhas que está sob o meu pastoreio, mas eu tiro o meu devocional ali, Deus, fala comigo aqui. E Deus tem falado comigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque para eu falar, para vocês beber água, eu preciso beber da água. E eu bebi da água da fonte da vida e falo da água da fonte da vida. Eu vi a luz do mundo e eu falo da luz do mundo. Eu era um abandonado e alguém me amou, Jesus me amou e eu falo do amor de Deus para as pessoas. Eu preciso viver isso. Eu não posso viver de aparências. Eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo, eu não estou se esforçando para viver. Então, quando eu subo aqui nessa tribuna para falar de Jesus Cristo, para falar, eu procuro ao menos me esforçar, irmãos. Porque antes de tudo, antes de estar em público, antes de falar para as pessoas, eu preciso estar em secreto com Deus e ter meus encontros com Deus. Eu preciso disso. Nós precisamos. E uma igreja nesse modelo ministerial, a equipe, além dela ser uma equipe engajada, comprometida, dedicada, e ela é transformada pelo Espírito, mas também é uma equipe transformadora. São pessoas que você conversa, você já percebe engajamento. As atitudes, você percebe engajamento. A visão de estar na missão de Deus, entende que foram convidadas pelo Espírito para fazer parte da missão. A missão é anunciar o Evangelho, é falar de Jesus, é transformar vidas, é pessoas virem até as celebrações e serem transformadas, serem desafiadas para que elas também estejam no cumprimento da missão. E a gente aqui tem vivido isso. Eu tenho pessoas de Santa Amaro que estão aqui hoje que têm vivido isso. Há pouco tempo, mas estão vivendo isso. As pessoas entendem que são servas. São servas. Elas são servas e elas são discipuladoras. Nesse modelo, elas entendem que vão servir no ministério. Ela não precisa ter inveja do outro ministério. Ela recebeu o dom de Deus, ela serve naquele ministério. Pessoa que está no outro ministério, serve com alegria também. Não deve haver competição na igreja. Não deve haver concorrência na igreja. Cada um serve no seu quadrado. Cada um serve para o cumprimento da missão. Nós não podemos mais ficar nos dedicando tempo a intrigas e desuniões na igreja. Pessoas que estão desgastadas por causa dessas brigas por cargos e funções na igreja. Você, meu irmão, minha irmã, eu convido você a pensar se aquilo que você está querendo ser na igreja e servir na igreja, se é a vontade de Deus. Passe pelo filtro do Senhor. Aquilo que você quer servir, pergunte para Deus se Deus quer. De repente você está querendo algo porque de alguma forma dá um certo status. Nessa não deve ser a nossa motivação. Essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação é ser totalmente dependente de Deus. A sua igreja pode ter 10 cadastrados, pode ter 20 cadastrados, pode ter... Não importa o número. Deus te colocou lá. Deus te chamou lá. Deus te capacita lá. Você não precisa sair da outra igreja e vir congregar aqui. Deus vai te usar lá, pede para Ele te revitalizar lá, pede para Deus levantar lá, pede para Deus restaurar lá. Esse é o Evangelho, o poder de Deus, irmãos. Esse é o Evangelho. Que as igrejas cresçam, não por migração, mas por salvação, para a glória de Deus. Deus envia almas, 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 almas. Nós queremos almas. Nós queremos almas.
Nós queremos almas. É assim que a igreja funciona. Almas. Nós queremos almas, almas. Como disse ontem aqui, o pastor Felipe transliterando o pastor Adelmilson. Vamos saber de quem foi que falou isso, né? O coração de Deus, almas, 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 almas. A gente fica sedento por almas. A gente quer fazer um culto aqui pensando nas almas. O ministério de louvor ensaia aqui, faz a passagem do louvor, ouvindo o coração de Deus. Almas, 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 almas. Os diáconos servem lá na recepção, ouvindo almas, almas, almas. Os irmãos ficam no estacionamento ouvindo almas, almas, almas. A gente se prepara para pregar o sermão ouvindo o coração de Deus. Almas, 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 almas. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tudo é alma. O conselho da igreja se reúne, ouvindo a batida do coração de Deus. Conselho, almas, 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 almas. É isso. É isso. Glória a Deus. A igreja, ela acaba funcionando nesse modelo ministerial. Esse aqui é o modelo ministerial da igreja local aqui de Santo Amaro. Nós temos aqui 4 diretrizes, que é amar a Deus, amar ao próximo, discipular e compartilhar o evangelho. São 4 diretrizes. Bíblica, amar a Deus, amar ao próximo, discipular e compartilhar o evangelho. Temos as nossas ações. E os pilares delas são, o amar a Deus é o culto. Entendemos tudo isso que eu falei para você aqui. Estamos nesse processo. Ainda temos muito que melhorar, mas estamos muito bem diferente do que éramos antes. Amamos ao próximo, através dos pequenos grupos, que também estamos ali nesse processo. Temos defeitos ainda, estamos ainda caminhando em toda essa construção aqui. Discipulado, o ensino, nós temos aqui uma estrutura educacional, desde 0 ano, desde o zerinho, desde o zero. O bebê nasce e já tem uma salinha para ele lá atrás. Adolescentes, nós temos uma estrutura aqui do MCA muito linda. O pessoal do MCA aqui é um pessoal maravilhoso. E eu sempre falo aqui para os membros aqui da igreja, gente, aproveitem essa galera aqui, que é muito capaz. E às vezes a gente acaba se encontrando com situações onde os próprios membros acabam chegando atrasados na escola bíblica e os filhos acabam não absorvendo todo esse conteúdo maravilhoso que o MCA tem lá atrás. Nossa, vocês aqui conhecem muito bem a Lloyd? Quem é o pessoal aqui? A Lloyd? Do MCA, que a Lloyd é das antigas. A Kelly, meu Deus do céu, essas 2 irmãs são sensacionais, irmãos. A Bíblia fala para a gente dar honra a quem merece honra, e essas 2 irmãs são bênção. São bênção. Atuaram muito no Ministério Regional e atuam ainda hoje, mas localmente eu falei, Kelly, preciso de você aqui. Kelly entrega o coração, sempre teve o coração entregue para Deus, tem se dedicado ao ministério aqui. Hoje ela não é líder mais, ela foi líder já há alguns anos, mas chegou a hora dela deixar de ser líder. Mas onde que a Kelly está? MCA. É o ministério, é isso. É isso. E temos o compartilhar no evangelho. Nós temos falado aqui que nós anunciamos o evangelho através das nossas ações, mas que a igreja local também precisa ter uma ação específica onde os irmãos precisam ser participativos, que é o chamado de igreja nas casas. Através do Ministério de Integração, que organiza as casas, os grupos, e nós vamos uma vez ao mês nas casas das pessoas. Então esse é o nosso processo ministerial, e os ministérios estão aí nesse processo de atuar, né? Os ministérios atuam aqui. Então assim, não é mais aquela ideia de departamentalizada que chegava assim, ó pastor, está aqui a agenda do ministério, do departamento tal, do departamento B, do departamento C, e aí era aquela loucura para montar a agenda da igreja. A gente tinha que fazer jejum para fazer reunião para elaborar a agenda da igreja, porque era uma briga, não era isso? Ou eu estou equivocado?
Alguém vai dizer, fala a Deus? Não. Esse é o Jarbas. Então, hoje, se eu sou um líder ministerial, eu olho para a filosofia da igreja. Assim, bom, eu como líder do Ministério de Ensino, o Ministério Jovem, Ministério Feminino, como que eu posso atuar aqui? Como que eu posso atuar aqui? Eu tenho igreja nas casas, qual é a participação do Ministério, vou pegar um exemplo, Ministério Jovem aqui. Qual que é? Além de ir até a casa de um jovem, ele precisa depois acompanhar, porque não é só ir. O ir, gente, a gente está acostumado a ir, a gente vai, não é? A igreja foi. Mas a nossa maior dificuldade é o discipulado. O que fazer depois de uma visita? O que fazer depois de falar de Jesus Cristo? Então, o ministério atua nesse sentido. Vai depois do Igreja nas Casas, tenta essa visita que você fez, faz contato com essa pessoa, interage com essas pessoas. Convida essas pessoas, se aproxima dessas pessoas. Foi feita uma igreja nas casas, depois você pode, como líder lá, levar uma equipe de mulheres lá, uma equipe de homens, de jovens lá. Não, eu vou lá, hoje é um dia que não tem nada aqui, à tarde na igreja, não estou envolvido nada, mas eu vou fazer essa visita lá. Acompanhamento, discipulado. Mas sabe por que muitas vezes a gente acabou entendendo que discipulado é a face esquecida da missão? Porque discipulado cansa. Requer muito da gente, requer o nosso tempo, requer muito empenho. E muitas vezes a gente está numa zona de conforto dizendo, não, Senhor, eu estou bem aqui. Sou líder de um ministério, eu estou dando meu dízimo, estou participando dos cultos. Não, tem outro lá que faz. Não, Deus quer que você faça. Sabe o que você está pensando aí agora, pensando que é o outro que tem que fazer? Não, é você. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Não transfere para outra a responsabilidade. É você. Ah, mas eu não sei falar. Deus vai te usar para falar. Deus vai colocar as palavras na sua boca para você falar. Então, os ministérios da igreja local. Agora, para ser construído isso, como nós falamos aqui, hoje nós temos algumas igrejas que estão avançando, falamos aqui. Nós temos aqui algumas igrejas, né, que está construindo esse processo ministerial. Outras já está finalizada e agora estão no processo de execução. Então, cada igreja com sua realidade constrói a sua filosofia de ministério e entende o movimento de Deus. A questão é, qual é a missão da videira? A videira não vai produzir manga, abacaxi. A videira vai produzir uva. Então, não plante pensando que você vai colher manga. Qual é a missão, então, da igreja? Qual é a missão da igreja? Olha lá, ID. Estamos bons no ID. A gente tem projetos para ID. Temos programações que desafiam ao ID. Fazemos muitas coisas pensando no ID. Mas está na hora da igreja olhar para o discipulado. Fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Discipular e ir até as pessoas, o seu colega de trabalho. Fale de Jesus. Se você não falar de Jesus para ele, ele vai te chamar para uma balada na sexta-feira à noite. Ele vai te chamar para ir para um outro lugar. E você precisa convidá-lo para ir para a igreja. Se nós amamos a Deus, se nós amamos estar num ambiente de celebração, de culto, por que a gente não chama as pessoas para estarem aqui também, para elas serem impactadas e desafiadas? Será que nós temos fé suficiente para isso? Elas nos convidam, vamos para o shopping, vamos numa loja, vamos ali, acabou ali o expediente, vamos para uma saideira ali, vamos no barzinho, chamam, somos convidados, propostas de convites aparecem constantemente. E por que a gente não chama as pessoas para estarem na nossa celebração? Por causa de nós mesmos. A gente começa a reclamar da igreja, a gente começa a reclamar do pastor, a gente começa a reclamar do líder de louvor, a gente começa a reclamar das pessoas. Eu entendo que tudo precisa ser organizado da melhor forma possível,
Mas não é o pastor que muda pessoas, não é o grupo de louvor que muda as pessoas. O que muda as pessoas é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos convidar essas pessoas para irem às celebrações. Aquilo que causa impacto para nós precisa impactar. O Evangelho é poderoso para mudar histórias das pessoas. Não são palavras de sabedoria. Nós pregamos o Evangelho, discipulamos pessoas, passamos tempo com elas, convidamos elas para a nossa casa, conversamos, compartilhamos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de definir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus que transforma, essa é a palavra de Deus que muda a história das pessoas. É nela que nós falamos, é sobre ela que nós falamos. Dela. Então, nós precisamos discipular pessoas. Discipular. Dedicar tempo. A igreja local. Um processo discipulado contribui para isso. E eu lanço um desafio para você que está aqui hoje. A gente tem muitos pastores aqui, missionária, que tem se dedicado aqui à filosofia de ministério, ao discipulado, ao treinamento. Mas se a sua igreja não está vivendo esse tempo, eu desafio a orar. E a orar e pedir a direção de Deus para a sua comunidade, que você possa dialogar um pouco com o seu pastor. Conversar, com todo respeito, mas dialogar. Olha o que Deus está fazendo. A igreja não fecha as portas, a igreja está com a porta aberta. Ela entende o que está acontecendo no mundo e ela anuncia as verdades do Evangelho, dando resposta às perguntas que estão sendo feitas hoje. Então, eu lanço esse desafio. Qual é o seu desafio em aplicar essa verdade em sua vida? Pense um pouco sobre isso. O que te desafia em aplicar essa verdade em sua vida? Talvez você vai abrir mão da zona de conforto onde você está. Talvez para você estar aqui não foi fácil. Talvez alguém orou muito para você estar aqui hoje. O que te desafia a estar aqui hoje? Eu vou dar um exemplo claro. Quando eu estava fazendo aula de natação, para mim, eu me dou muito bem mergulhando debaixo da água e nado de costas. Mas para mim, nado de clau não, é um sofrimento. Aquela abraçada, pá, 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 pá. Para mim isso... Bom, aí eu falei isso para mim é um desafio. Eu preciso aprender. Isso requer sacrifício, muito treinamento. Eu estou dando esse exemplo porque muitas vezes nós estamos muito tranquilos na igreja local e Deus tem um desafio para nós assim, ó, muda a sua postura, muda e fala de Jesus para o seu colega de trabalho. Porque ele está lá, você está ouvindo as lamúrias, você está ouvindo o sofrimento, mas você não fala. Muda isso. Aquilo que pode ser um pouco difícil para você, muda isso, pede a direção de Deus. Pede sabedoria a Deus. Mas tudo que nós temos ouvido aqui, nesses 2 dias, nós precisamos entender o que isso desafia. Depois da 13h, seremos liberados aqui, iremos para nossas casas. E o que eu aprendi? O que me desafia é uma mudança de atitude. Porque eu não posso apenas receber e depois ir para minha casa como... eu ouvi umas palestras lá e pronto, e vou para a minha igreja e pronto. Não, você precisa se sentir desafiado. E lá na igreja local, você precisa também ser um instrumento na mão de Deus, com sabedoria, para desafiar as pessoas lá também. Aonde você vai colocar a sua paixão e energia? Será que você não está colocando muita força? Não está se esforçando muito em coisas que Deus não pediu para você? Será que você não está se dedicando muito lá, fazendo contato com os pastores? Ô pastor,
quero a tua igreja aqui no aniversário da igreja, aqui do local aqui, aí liga para outro pastor, o pastor não demora para responder, a secretária demora para responder, aí você fica se desgastando. Poxa, eu convidei a igreja tal, ninguém me respondeu, ou o pastor ficou de ver a agenda, depois vai me responder, não sei o que, tá. Deus não quer isso de você. Deus não quer que você gaste a sua energia, a sua paixão nessas coisas. Desafia a igreja local. Nós vamos fazer o culto de aniversário da igreja. Nós não vamos chamar nenhuma outra igreja aqui. Nós vamos apenas convidar pessoas não cristãs para fazer parte desse culto de aniversário. E vamos orar para o mensageiro, para a pregadora, para a missionária, seja quem for que Deus vai levantar aqui para levar uma palavra de salvação, de transformação. O maior presente que podemos dar no aniversário da igreja são almas! Aleluias! Almas! Esse é o maior presente que nós podemos dar para Deus. A igreja faz o aniversário, mas quem ganha o presente é Deus. Almas para o Senhor. Almas. Aonde você vai dedicar sua paixão e energia? Temos uma enorme responsabilidade com a nova geração. Qual igreja que estamos construindo? Qual igreja? Lembra da minha introdução ontem aqui? Se Deus permitir, se Ele permitir, quando o meu neto ou a minha neta sentar para conversar comigo, vovô, como que você, a igreja da sua época, administrou o tempo de pandemia? Como que vocês comunicaram o evangelho naquela época? O que iremos dizer, irmãos? O que iremos dizer? O que iremos? Mais gerações estão morrendo porque o tempo delas estão cessando. Como disse Salomão em Eclesiastes, geração vai, geração vem, o sol nasce todo dia, adormece, a terra continua a mesma. O que nós iremos contar? Qual o legado que nós iremos deixar? Eu os desafio vocês a uma metamorfose. Eu os encorajo a vocês a se colocar totalmente dependentes das mãos de Deus e entender que tudo o que acontecer na vida de vocês, seja em algum momento um período de aflição, seja de repente você passar por talvez um período de enfermidade, talvez um período de desemprego, talvez um período de luta, confia totalmente no Senhor, porque você entregou a sua vida nas mãos de Deus. Ele está cuidando, Ele está sustentando, Ele está provendo e Ele vai continuar te guiando para o cumprimento da missão. Você não deixou de ser capaz. Deus vai te usar em qualquer circunstância para a glória de Deus. A gente não sabe se vai estar aqui daqui a um ano. Eu não sei se teremos uma conferência no ano que vem. Mas a minha oração, irmãos, é que vocês se sintam incomodados, se sintam desafiados. E lá na igreja local, deem os frutos. Deus quer usar vocês. É só apenas dizer, Senhor, eis-me aqui, minha vida está nas tuas mãos. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe vocês.